Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje a gente fala de A Trégua, do uruguaio Mário Benedetti. Esse é o quadro Resenha do Livro, em que eu falo um pouco sobre a trama de um livro, mas sem entregar spoilers que estraguem a experiência da leitura, e falo também sobre as impressões que a leitura provocou em mim. Ao longo do vídeo eu também levanto pontos que ajudem os que ainda não leram o livro a decidirem se essa é uma boa leitura para esse momento ou não. Não se esqueçam de curtir o vídeo, porque assim vocês ajudam o canal a alcançar mais pessoas. E vamos lá! A Trégua é a história de um amor tardio na vida de um homem. Uma história de amor que acontece quando esse viúvo de quase 50 anos já considerava seus dias de turbulências emocionais já acabados. E contra seu próprio instinto de decoro, esse sujeito se envolve em uma profundíssima relação amorosa com uma mulher muito mais nova do que ele. E o que acrescenta uma textura única para esse romance é que, ao mesmo tempo que é uma relação que se dá no que ele considera o ocaso de sua vida, é um amor que tem muito de uma insegurança adolescente, de uma reticência juvenil. A Trégua foi publicado em 1960 e é talvez o livro mais conhecido do Mário Benedetti. Virou até filme que quase ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas perdeu para o Armacord, do Fellini, que daí o Fellini, é apelar, né? É um livro que estava no meu radar há bastante tempo para eu ler, mas eu acabava deixando para ler depois e depois, alguns sempre acabava entrando na frente. E o Mário Benedetti é um autor latino-americano que é muito importante, que eu queria ler há bastante tempo. Esse é o primeiro livro que eu leio dele e já adianto que eu gostei demais, demais. Me deixou assim com gosto de quero mais, eu quero ler logo outros livros dele. Me falaram que os contos dele são muito bons, então eu fiquei com vontade de, na minha próxima experiência, talvez arrumar algum volume de contos dele para ler ou algo assim. Essa edição que eu li foi enviada pela TAG Curadoria aos assinantes, foi editada em parceria com a Alfaguara, que é quem publica esse livro no Brasil, e é traduzida pela Joana Angélica Dávila Melo. A narração de A Trégua é construída a partir dos excertos do diário do Martim Santomé, o protagonista do livro. Então a narração do livro é em primeira pessoa, mas não é uma voz que narra os acontecimentos conforme eles acontecem ali em tempo real mesmo. O registro só acontece quando Santomé senta lá para escrever, depois de já ter pensado um bocado sobre o que aconteceu. O Martim é um viúvo que beira os 50 anos e mora com os 3 filhos dele que pouco passam dos 20 anos. Ele trabalha como funcionário burocrata em um escritório comercial em Montevidéu e aguarda ansiosamente a aposentadoria dele que está para sair. A expectativa pela aposentadoria é inclusive a primeira coisa que se estabelece no livro. A primeira frase do romance é: "Só me faltam 6 meses e 28 dias para estar em condições de me aposentar." Essa frase é muito boa porque ela também encapsula um pouco da personalidade do Martim, que é um sujeito contido, não dado a roubos, que tenta muitas vezes mascarar até para si mesmo as suas maiores ansiedades. Veja, ele quer bastante aposentadoria. Ele não gosta do trabalho dele, ele não gosta dos colegas de trabalho, mas ele não escreve no diário dele: "Pô, tá chegando minha aposentadoria, uhul!" Ao invés, ele escreve: "Em 6 meses estarei apto a me aposentar." Deixando uma coisa meio implícita: se eu quiser, eu me aposento. Como se ele não ligasse muita importância a isso. É nessas pequenas coisas que você vê que tem nas mãos um livro muito bem escrito. Mas o que Martin não esperava nesses meses finais de trabalho é que fosse chegar na repartição uma nova funcionária que fosse mexer com os sentimentos dele, sentimentos que ele já considerava estanques, decantados há muito tempo. A Laura Avellaneda, essa funcionária, ela tem 20 e poucos anos, é uma mulher muito inteligente, sensível, tímida até certo ponto e muito vivaz. Entre um café e outro, dos muitos que o Martim toma pelas ruas de Montevidéu, ele começa a pensar muito na Laura e, para ser bem claro, pensar de maneira romântica. Isso gera sentimentos contraditórios nele. Porque para o Martim, o sexo já era um problema
muito bem resolvido em sua viuvez. Uma função biológica que infrequentemente ele aliviava de maneira completamente casual, sem nunca envolver paixão. Ele se considerava ressequido emocionalmente, em suas próprias palavras. E para turbilhonar tudo muito mais, claro, a Laura corresponde a esses sentimentos e os dois engatam uma relação a qual sequer eles sabem que nome dar. O que é um caso, um namoro, uma ficada, um enlace? A trégua é formada por isso, pelos caminhos e tropeços e percalços da relação entre o Martim e a Laura. É um amor muito terno, muito bonito, muito único, sem dúvidas. Eu posso estar sendo piegas, mas eu acho que eu não ligo muito de ser. E tem uma certa dissonância que acrescenta uma textura muito original a esse enlace, porque o fato de ser mais velho deixa o Martim muito inseguro e ele reage com uma gentileza juvenil a essa insegurança. Então você vê ali um velho escrevendo em um diário com todas as inseguranças de um adolescente e ao mesmo tempo ciente disso, mas também tentando esconder para si mesmo que ele está com essas inseguranças. Isso enquanto o romance dos dois transcorre em um ritmo lento também, os dois tateando, os dois de certa forma em um território novo. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não estragar a leitura de quem não leu, mas para ficar em um exemplo, o Martim fica muito ansioso com coisa que pode parecer boba, como pegar na mão da Laura depois que eles decidiram ficar juntos. A Trégua é um romance muito gostoso de ler porque o Martim escreve muito bem. Ele tem um certo olhar distante e irônico sobre a vida que é agradável de ler. Esse é inclusive um daqueles livros que a gente tem que comprar a ideia de que o narrador não é um romancista, mas possui todas as habilidades de um, o que é algo bem comum na literatura, não me incomoda nem um pouco. E algo que acrescenta muito ao livro são pequenos causos tragicômicos que correm paralelos ao romance entre Martim e Laura e que o Martim conta pra gente no diário dele. Tem, por exemplo, um amigo de infância que o Martim reencontra e que está se metendo num quiprocó de caso com a cunhada, uma baixaria toda lá. E o jeito irônico que o Martim conta é, assim, engraçadíssimo. E funciona muito bem como um escape cômico para a trama principal. Eu adorei esses momentos quando eles aparecem. É importante ressaltar também um outro ponto que eu achei muito bom o Benedetti colocar no texto. Uma das coisas que torna para o Martim esse amor dele pela Laura tão terno, tão ingênuo, é a insegurança que ele sente em se relacionar com uma mulher tão mais nova do que ele sendo alguém que se considera muito velho. E essa insegurança vem do arcabouço conservador de preconceitos que o Martim carrega consigo, que tem preconceitos como: é muito difícil existir um amor verdadeiro entre um homem velho e uma mulher jovem. E aí que ao longo do livro é muito fácil você se apegar ao Martim, se relacionar a ele e esquecer que ele é um cinquentão conservador nos anos 50. Então, quando aparecem outras facetas conservadoras do Martim, é como se você, leitor, levasse um tapa na cara, sabe? E aparecem essas outras facetas. Por exemplo, o Martim é um baita homofóbico. E isso, inclusive, tem consequências na vida do Martim, tem consequências no livro para ele. O que eu vou falar agora é spoiler, então se você pretende ler o livro e não gosta de spoiler, eu vou deixar a minutagem aqui no vídeo para você pular. E aí você vai lá, lê o livro e depois volta aqui, vê essa parte novamente. E para você que já leu o livro ou não se importa com spoilers, vamos lá! O amor do Martim e da Laura é uma das coisas mais belas que eu já vi florescer na literatura. E proporcionalmente, o jeito que ele acaba dentro da literatura foi uma das maiores sensações de soco no estômago que eu já senti também. Quando o Martim, enfim, vence seus preconceitos, suas ansiedades, seus receios, suas racionalizações, que eu não falei muito no vídeo, mas o Martim racionaliza muito, tenta justificar muitas coisas para si mesmo e se convence, sabe?
Não, eu quero me casar com a Laura mesmo, quando ele percebe para si mesmo que é o melhor para ele e que ele não está fazendo nenhum mal para ela, em propor para ela que eles se casem, ela morre de uma gripe, de um resfriado estúpido. É uma sensação horrível como leitor quando isso acontece. É desolador, acontece sem mais nem menos, eles não se despedem. Eu larguei o livro. É como um soco mesmo, quem já levou aqueles socos na barriga que você fica sem ar, sabe? E o que aumenta ainda mais a tragédia é que, como em grande parte o relacionamento dos dois era secreto, o Martin não tem muita gente com quem se abrir e as poucas pessoas que ele tem não compreendem muito a amplitude do relacionamento dele com a Laura, porque as poucas pessoas que sabem não sabiam quão profundo que era o que os dois partilhavam. E talvez a pessoa que melhor entenderia pelo que ele está passando, ele afastou, que é o Jaime, o filho dele que é gay. A homofobia do Martin afastou o Jaime, o filho dele, que melhor talvez entenderia a agonia de viver em um mundo do qual a possibilidade de amor é tirada. A situação obviamente não é a mesma, mas a gente está no Uruguai dos anos 50, até onde a gente sabe o Jaime é virgem, e o pouco que a gente sabe dele é que ele não tem nenhuma esperança de algum dia poder se realizar amorosamente. Ele e o pai poderiam talvez encontrar alguma forma de consolo e de empatia um no outro, uma conversa, eles poderiam um amparar o outro de alguma forma, mas não, o Martin afastou o Jaime com os preconceitos dele. E é isso, o livro acaba, então não tem nem sentido perguntar se eles voltaram a se encontrar. E acaba aqui o trecho com spoiler. Indo para as considerações finais, eu gostei demais do livro, eu recomendo muito para qualquer pessoa, qualquer leitor. É um livro que você termina rapidinho e que é fácil de encaixar em qualquer rotina, porque os trechos do diário são curtos, então em qualquer 10 minutos você consegue encaixar uns 2 ou 3 trechos de diário para você ler. É um livro leve de ler, mas ao mesmo tempo tem muitos trechos emocionalmente pesados, então vá avisado disso. O Benedetti consegue transitar muito bem entre trechos emocionalmente leves para trechos emocionalmente pesados, tanto para os personagens quanto para os leitores. Uma coisa que eu acho que define muito A Trégua é um livro que ele exige muito pouco de você comparado ao tanto que ele entrega. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar. Se vocês já leram algo do Mário Benedetti, me contem aí o que acharam. Me contem também se ficaram com vontade de ler A Trégua. Ah, e se tem alguma sugestão de livros que vocês gostariam de ver eu falando por aqui, podem escrever nos comentários também. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!